em 1 João, capítulo 2, do versículo 20 até o capítulo 3, versículo 6. Estamos refletindo, meditando naquilo que Deus revelou a João e que traz para nós hoje, porque essa palavra é eterna, tem valor para todos os tempos, teve valor para os primeiros cristãos no final do primeiro século e tem valor para nós, que continuamos crendo em Jesus por causa da palavra. A palavra então declara, a partir do versículo 2, no capítulo 20, mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Obrigado, Pai, por tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela se torne clara a cada um daqueles que estão presentes, os que estão à distância também participando desta celebração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os verdadeiros filhos de Deus. O texto nos fala sobre isto. Os verdadeiros filhos de Deus. Inicialmente, nós encontramos dos versículos 20 a 23, que os verdadeiros filhos de Deus e filhas de Deus receberam a unção do Espírito Santo, que vem do Pai por meio do Filho. É o que diz os versos 20 e 23 do capítulo 2. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Unção do Santo. O que é isto? Aqui está se referindo ao que acontecia lá no Velho Testamento, que é descrito, quando alguém era chamado para ser rei ou era consagrado sacerdote. Quem fazia isto, o sacerdote anterior ou um profeta, pegava azeite puro e derramava sobre a cabeça tanto do que iria exercer sacerdócio, quanto do que iria exercer autoridade real. E quando isso acontecia, e quando a gente lê como foi a unção de Davi, feita por Samuel, é dito que naquele momento o Espírito Santo se apropriou de Davi. A unção, o azeite que era derramado, sempre simbolizou o sagrado.
A oliveira, para os judeus, é uma planta sagrada até hoje, mas naquela época era muito mais. A oliveira representava segurança, porque através dela eles tinham a garantia do alimento. Quase todo o alimento era preparado com azeite da oliveira. Eles não usavam azeite de origem animal, nenhum tipo, e das plantas que tinham, a melhor era a oliveira. E todos até hoje reconhecem as propriedades nutricionais do azeite, como ele é importante para a saúde, tudo que ele tem, nem vou falar aqui. Há muito nutricionista, ou quem está lendo muito sobre nutrição hoje em dia, e não vamos conversar, mas todos sabem como ele é saudável. Era a base da alimentação. Ter azeite era garantia de alimento. O azeite também dava segurança, porque ter azeite era ter saúde. Ele era a base de toda a medicação, tanto para untar, e até hoje muita gente usa, a minha mãe mesmo usou em mim, eu usei na minha filha numa determinada ocasião. O azeite ele é importante, ele tem um poder cicatrizante, ele tem uma capacidade de penetrar nos poros, como poucas outras coisas têm, e também é usado para se beber. Muitas vezes se bebe azeite como medicação, até hoje é usado, e ele tem esse valor terapêutico. Então ele dava segurança por garantir a alimentação, ele dava segurança, e quem tinha oliveiras plantadas tinha azeitona, da onde vinha o azeite, ele dava segurança por causa da saúde. Mas também ele dava segurança porque ele era a fonte principal de iluminação nas casas. Quase todas as casas tinham lamparinas que eram feitas de cerâmica, e o combustível da lamparina daquela época, que eles chamavam da lâmpada deles, era azeite. Lâmpada para os meus pés. Havia inclusive um tipo de sapato que eles usavam e a pessoa à noite andava com todo cuidado, parecendo um tamanco. Na ponta havia uma lamparina cheia de azeite. Lâmpada para os meus pés. Daí vem o Salmo 119, versículo 105. E isto era por conta do azeite. Então ter uma plantação de oliveira, produzir o azeite, era a garantia da saúde, da alimentação, era a garantia até da iluminação. Era a planta que dava segurança, por isso considerada sagrada. E nesse sentido ela representa aquilo que o Espírito Santo confere. O Espírito Santo é o alimento para a alma de quem o tem. O Espírito Santo nos dá saúde, até física, mas acima de tudo espiritual. O Espírito Santo é garantia da nossa proteção, é quem nos ilumina, quem nos aponta para o caminho. E aqui vai dizer isso: a unção do santo. Quem é filho de Deus porque recebeu um dia a unção do santo, que é Jesus, que veio por parte de Deus o Pai e que nos é conferida pelo Espírito Santo. Todo crente recebeu o Espírito Santo. Em Atos 10:45, quando fala de cristãos que não eram de origem judaica, os primeiros que eram soldados romanos, lá da casa de Cornélio, e Pedro os batiza sem circuncisão, sem nada, e ele tem que contar e justificar perante a igreja como aqueles incircuncisos passaram a se tornar parte do povo de Deus, parte da igreja de Deus. E ele diz que houve algo muito semelhante ao que tinha acontecido alguns dias atrás, ou poucos anos atrás, que foi no dia do Pentecostes, lá do ano 33 provavelmente, ou 30, dessa chamada era cristã, quando o Espírito Santo veio e houve manifestações, e o mesmo aconteceu com aquelas pessoas que estavam ouvindo e que não eram judias, que não eram do povo de Israel, não eram circuncidados, mas eles receberam a unção do Espírito Santo. E é dito que eles estavam recebendo o dom do Espírito Santo. Atos 10:45 diz isto: receberam o dom do Espírito Santo. Quando alguém crê em Jesus Cristo, quando alguém se converte a Jesus Cristo, ele recebe o dom do Espírito Santo. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem o dom do Espírito Santo. A Bíblia também diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos. Efésios 1:13 traz essa declaração. E 1 Coríntios 12:43 há uma outra declaração importantíssima: todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. O crente em Cristo verdadeiro, ele tem o dom do Espírito Santo, ele tem o batismo no Espírito Santo. Todo crente é batizado no Espírito Santo quando creu.
É o que é dito. Isso é declarado na Bíblia em várias passagens. E finalmente o crente, ele por conta disso, ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou, o Espírito Santo nele você foi mergulhado, o Espírito Santo o reveste. Você tem que crer, porque é crente quem crê. E o Filho de Deus tem a unção do Espírito Santo por conta de Jesus, porque recebemos a Jesus. Jesus que é o Cristo, o Jesus completo. Naquela época, algumas pessoas já questionavam, dizendo que Jesus foi um homem comum, um grande profeta, um espírito iluminado, que no dia do batismo recebeu o Cristo. Mas que antes de ser crucificado, o Cristo deixou e morreu apenas o homem Jesus, o profeta que morreu. Se isto tivesse acontecido, nós não teríamos de forma alguma o perdão dos nossos pecados, porque o sangue do Deus homem não teria sido derramado. Então, nesse sentido, não teria sentido algum nós estarmos aqui reunidos. Para quê? Na verdade, quem viveu em todo o tempo foi Jesus, o Cristo, o ungido. A palavra unção, sabe como ela é em grego? Sabe que palavra é? Você vai se lembrar se você frequentou a Igreja Católica Romana. Crisma. Crisma é unção. Em grego é crisma. Por isso que na crisma da Igreja Católica Romana é colocado azeite, não é? A criança crismada, ela recebe o azeite. Ela teria sido batizada, de acordo com a Igreja Católica Romana, e depois crismada. A crisma é o azeite, é a unção. E isso é o que ocorre no momento da sua conversão. Você foi untado, você foi crismado, você foi ungido pelo Espírito Santo. A verdadeira crisma é essa que ocorre no momento da sua conversão. A unção que vem da parte do Santo, deste Jesus que é o Cristo. O que veio de Deus o Pai. Um homem, estranhamente, eu já falei isto, declarou uma vez que o grande problema do cristianismo é Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós seríamos iguais a todas as outras religiões e estaríamos todos unidos em paz. Porque Jesus Cristo exige exclusividade. E não é possível isso num mundo hoje com tantas múltiplas manifestações, né? Todos os caminhos levam a Deus. A pessoa acredita assim. Isso é mentira. Há um caminho só e o caminho é o Cristo. Ah, mas não é assim que eu vejo Jesus. Se você não vê Jesus assim, você não está vendo Jesus de verdade. Tenta-se criar um outro evangelho, e há tantos outros evangelhos que tentam se criar. E fizeram o quê? Uma seleção de textos. Ah, porque esse texto aqui não é a verdade. Por quê? Porque não combina com aquela doutrina que a pessoa inventou e criou. Ou a Bíblia é toda a Bíblia e toda ela é a palavra de Deus, ou ela não é. Porque se nela tiver mentiras, se nela tiver lendas, se nela tiver mitos, se nela tiver filosofias, então ela não é a palavra de Deus pura. Agora, onde eu sei que começa a lenda, onde eu sei que começa a verdade? Quem sou eu? Joga fora. Agora, ou você aceita a Bíblia inteira, ou você aceita o Jesus Cristo inteiro que a Bíblia prega, ou você não aceita nada. Cria uma outra coisa. Não quer dizer que você está vivendo um outro cristianismo. Desde o início surgiram os falsos mestres, os falsos profetas, os anticristos. E a palavra aqui declara, esses são os anticristos que negam que Jesus é plenamente Deus, que negam o valor do sacrifício de Jesus, até às vezes mencionam o nome Jesus, mas não é o verdadeiro Jesus. Da mesma forma como tem pessoas que dizem que você tem que ter uma nova unção. Um amigo meu brincou dizendo uma vez, isso é unção e outros não. Unção dessa brincadeira de nova unção. Gente que chega dizendo que tem a unção dos 4 seres do Apocalipse, a unção do leão, a unção do urso. Eu ouvi falar que teve uma igreja que tinha gente com unção da lagartixa. Parece brincadeira, mas infelizmente é verdade. A meninice chega nesse ponto. E a pessoa tentava subir, dizia que ele conseguia subir as paredes. Não sei o que ele tinha na mão, mas dizem que subia. Ele tinha unção da lagartixa. Outra cantora famosa entrou rugindo num DVD que depois ela mandou jogar fora. E ela dizia que tinha unção do leão.
Um outro chegou ao absurdo de pegar da sua urina e colocar em partes de uma determinada cidade para marcar o território, porque ele era o leão de Judá. Sim, isso aconteceu no Brasil. Infelizmente, anticristos existiram e existem até hoje. Gente que quer trazer novidade, porque nós gostamos de novidade. Nenhuma novidade pode ir além do que já está revelado. Nenhuma novidade pode contrariar o que está ensinado na Bíblia. Por mais encantador que seja, por melhor que seja o ator, por melhor que seja o youtuber, por melhor que seja o coach. Tem muito coach gospel, youtuber gospel, atores gospels fazendo apresentações maravilhosas. Se o que ele fala não confere com a Bíblia, isto é anátema, maldito. É a Bíblia que diz. São anticristos, falsos profetas. Alguns ganhando muito dinheiro com tudo isso. Cuidado. Se tem veneno na panela, joga a panela fora. Não tenta selecionar. E desta maneira, nós temos que cuidar como naquela época a palavra de Deus dizia que tinha que se cuidar. Se você aceitou Jesus, você tem a unção do Espírito Santo. E por isso o texto diz, não escreva vocês porque não conhecem a verdade, vocês conhecem a verdade e nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Nós temos a unção que vem do alto e não há necessidade de termos revelações novas. Basta o que está na palavra de Deus. Permaneçam no Filho por meio do Pai. O verdadeiro Filho de Deus vai permanecer em Jesus, por meio do Pai, através da palavra iluminada pelo Espírito Santo. E algo importantíssimo, você que é o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Isso é uma dádiva de Deus. Você não vai ter, você já recebeu. É presente de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem tem a unção do Espírito, porque recebeu o Espírito, porque creu em Jesus como o Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, recebeu a unção do Espírito Santo e a declaração que tem a vida eterna. É o que o texto bíblico diz, do versículo 24 ao 29, nós encontramos isto na palavra, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Esta é a palavra que é pregada desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los, colocando dúvidas. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. O Espírito Santo não é retirado. O dom do Espírito Santo não é retirado. Os dons de Deus são irrevogáveis. Quem um dia de fato foi salvo, é salvo para sempre, porque isto é garantia do Espírito Santo, é Ele quem nos dá condições de perseverar. Não está em mim. Eu não tenho condições de permanecer firme. O Espírito de Deus em mim me dá essa condição. Mas eu ainda peco, sim, e disso o texto também trata. Isso que acabo de... Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Não é o ensino acerca da palavra, mas é um ensino novo. Um novo evangelho, que de vez em quando alguém fala, tem uma revelação novinha, quentinha aí. Essa revelação é tão antiga quanto a criação, porque o diabo também trouxe uma nova revelação para Adão e Eva e os levou para onde nós estamos até hoje, no buraco descendo para o inferno. Porque o diabo trouxe uma nova revelação. Não foi uma nova revelação que o diabo, através da serpente, trouxe para Eva, e Eva levou para Adão, e Adão não fez nada, e ficou quietão e comeu também. Olha,
Não é verdade o que Deus falou, que se vocês comerem vão morrer. Não é verdade, não. Deus está querendo que vocês não sejam como Ele. Experimentem. O que a serpente estava dando? Uma nova revelação. De vez em quando alguém está dizendo, eu recebi uma revelação. Eu recebi a revelação do dia da volta de Cristo, da hora da volta de Cristo. Eu recebi a revelação sobre coisas novas que o crente tem que fazer para ser mais santo de verdade, para ser mais, para ser plus blaster, né? Isso daí. Um crente plus blaster. Blaster? É isso? É isso, eu acho. É muito mais. Crente mais. 3 mais. Mentira. Fique naquilo que você já aprendeu, no ensino, que é o ensino que sempre se renova porque vem pelo Espírito Santo. Você que recebeu a unção do Espírito, você tem o presente da vida eterna. Você já recebeu o perdão dos seus pecados. E o Espírito ensina porque ele ilumina. Para isto você pode todos os dias ir diretamente à fonte, que é a palavra de Deus. Orando, o Espírito ilumina. Isso vai ser confirmado através do ensino que é pregado, porque o que é pregado nesse púlpito, nos púlpitos de igrejas verdadeiramente cristãs, não é só a nossa, há muitas, glória a Deus por isso, diferentes denominações. O que é pregado baseado na palavra de Deus é a palavra de Deus, é apenas a explanação do que a palavra ensina, não há nada novo aqui. Nesse sentido, nós podemos ter e garantir essa certeza e o Espírito está nos ensinando. Você não precisa de novos mestres. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Permaneçam nele, ele está em você e creia que ele vai te fazer você perseverar até a volta ou a sua ida para encontrá-lo. E o arrebatamento que se sucederá. Sim. Como seremos? Não sabemos. De vez em quando alguém me pergunta, mas pastor, como é que vai ser no céu? Eu não sei. Mas eu sei que vai ser bem melhor. Bem melhor. Eu sei que eu vou vir perfeito. Sem o calo abdominal que eu tenho, sem nada mais, perfeito. Como o Senhor queria que eu sempre fosse. E não como eu me estraguei nessa vida. Por isto, nós podemos saber. Mas eu vou reconhecer? Eu vou reconhecer. Lázaro reconheceu Abraão. E até do inferno reconheceram Lázaro, onde estava o rico que tinha desprezado a Deus. Então nós não sabemos como seremos e como vamos ser, e isto não deve nos preocupar. Mas pastor, será que lá no céu eu vou poder comer fruta? Ou vai ter churrasco? Meu irmão, o alimento é do Senhor, não sei como vai ser, eu creio no milênio, mas como vai ser? Não se preocupe, mas você não vai passar fome nunca. E você vai ser plenamente satisfeito, sem necessidade de tantas coisas que aqui nós precisamos para completar a nossa satisfação. Creia que Ele está preparando o que é melhor. Há uma frase que eu gosto, o melhor está por vir, com Jesus. Sem Jesus é só o pior. Mas com Jesus eu posso crer que vem o melhor. E até quando vier a morte vai ser passagem para aquilo que é melhor. Então nem dela eu tenho que ter medo. Não devo pedi-la, peço sempre o arrebatamento, não gostaria de passar por ela, nem Jesus a quis, mas eu posso crer que Ele cuida de mim até na hora dela. Porque Ele me leva para o que é melhor. E é Ele quem me conduz, e Ele sabe como vai ser, quando vai ser e o que vai acontecer. Mas eu sei que é o melhor. É nisso que eu confio, que é esta unção, que é o próprio Senhor em mim, o Pai e o Filho habitando em mim me conduzem, porque eu sou filho de Deus. E o Filho de Deus pode crer nisso, tem a vida eterna e será conduzido. Esta é a promessa deste Deus. Nós somos chamados filhos de Deus pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que é por causa do seu imenso amor. No capítulo 3, versículos 1 a 3, diz, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nenhum de nós nasce filho de Deus. O único, o unigênito, o único dos únicos, foi Jesus o Cristo.
gerado pelo Espírito Santo. Todos nós fomos concebidos em pecado e desde o início somos pecadores, porque trazemos o defeito de fabricação que é o pecado original. Todos já nascemos pecadores. O meu netinho lindo, maravilhoso, é um pecador. A minha netinha maravilhosa é pecadora. Até eu sou pecador. O pior, porque como pastor devia pecar muito menos. Mas ainda sou, infelizmente, todos somos. E por isto, sermos filhos de Deus é algo poderoso. É algo que eu não posso imaginar. Como ele me tornou e me declarou seu filho, tão somente por aquilo que o filho dele fez, pagando o preço dos meus pecados, morrendo no meu lugar, ressuscitando para me garantir vida eterna e enviando o seu Espírito, que é ele mesmo em forma espiritual, para viver em mim. E ele diz que todos que o receberam, a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos dizer isso? Todos os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o ato mais poderoso, promovido pelo próprio Espírito Santo, quando eu abro o coração para Jesus e creio de todo o coração no que ele fez por mim, como temos cantado hoje aqui. E assim somos chamados filhos de Deus pelo seu amor, o seu incomensurável amor, o seu desmedido amor. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Eu sou filho de Deus e talvez eu não seja aplaudido nesse mundo, porque o meu lugar não é aqui, porque aqui não é a casa de Deus. Aqui, infelizmente, é a casa do diabo. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. O mundo morre, está morrendo cada vez mais no maligno. Então, por que eu estou aqui? Porque eu ainda estou segurando um pouco até o dia que só ele sabe quando é. Nós somos sal, para não deixarmos isso apodrecer de vez. Se não fosse a igreja, o mundo já teria se autodestruído. Se não fosse o povo de Deus presente, tudo já teria se consumido. Ele ainda tem misericórdia dessa terra por conta de nós, seus filhos. Ah, mas de vez em quando ele deixa vir uma torrente. Sim, isso vai vir. Porque essa terra toda, a própria natureza, isso está lá em Romanos 8, a partir do 19, do 20, a própria natureza geme, está passando por dores de parto. A natureza foi contaminada por aquele que deveria cuidar dela, que éramos nós. E tudo está em desordem. As coisas que ocorrem são consequências dessa desordem, que é consequência do nosso pecado também. O mundo está fora do prumo. Nesse mundo nós vemos coisas lindas que de repente, aquela região de Petrópolis é maravilhosa. É linda. Mas qualquer paisagem linda que você vê, você já tem que temer, né? Porque aquilo de repente pode se transtornar. Por conta do pecado. Até isso. Até a natureza geme por conta do pecado. Mas Deus ainda assim nos ama e nos preserva. E quem foi, pastor? Não sei. Mas Deus preserva e tem um momento certo para cada um de nós e temos que crer e viver só nesta esperança. E o texto continua. Amados, agora somos filhos de Deus. Não se manifestou o que havemos de ser, como já falamos aqui antes. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí conheceremos como também somos conhecidos. E aí as dúvidas vão ser sanadas. Como e quando, não sei, mas vão ser sanadas. Aí a paz vai ser plena. Todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Agora nós podemos ter certeza, pelo seu imenso amor, ele nos chama de filhos. Eu sou filho de Deus por causa do Pai que declara por me amar, não porque eu mereça. Ninguém é filho de Deus por nascimento, ninguém é filho de Deus por merecimento, ninguém é filho de Deus por religião, por prática religiosa. Você é filho de Deus quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você se reconheceu pecador e totalmente dependente da graça de Deus manifesta em Jesus. Sim,
Nós e os filhos de Deus têm os pecados perdoados e são purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. É o que continua do versículo 4 ao versículo 8, nesse mesmo capítulo, dizendo: aquele que pratica, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Nós ainda estamos num corpo de pecado, por isso ainda somos pecadores. Mas a diferença de um pecador salvo para um pecador não salvo é o fato de que o pecado incomoda o Filho de Deus. O pecado incomoda a filha de Deus. Quem não é filho e não é filha de Deus, quem não tem o Espírito Santo, se acomoda no pecado. Alguém falando comigo falou assim: eu ainda peco. Eu falei: e antes? Antes eu pecava também. Mas e aí? Era assim mesmo. E agora? Agora não. Agora é pior. Agora, como dói pecar, parece que depois que eu me converti ficou pior. Não, ficou melhor. Porque agora você tem consciência de pecado. O Espírito Santo em você é o alarme. É a febre que aponta a presença da infecção. Quando você não tem febre, é horrível. Quando você tem febre, é ruim, mas é melhor porque você vai se cuidar. E é assim que o Espírito Santo faz. Ele revela, faz doer a consciência, porque faz doer o coração. Porque a tristeza do Espírito me entristece também. Não somos isentos de pecado, mas não somos acomodados no pecado. Não vivemos em pecado constante. Podemos tropeçar, podemos até cair, mas nos levantamos, pedimos que Ele nos salve e Ele nos ergue. Essa é a diferença. Uma vez alguém falou: mas pastor, se eu não for um eleito? Eu falei: se você não fosse um eleito, você nem estava preocupado com isso. Só o eleito se preocupa se é ou não é. O não eleito não está nem aí. Quem é eleito é atraído para Jesus. Quem é eleito tem o Espírito Santo. Quem é o eleito chora quando peca. Quem é o eleito não se acomoda ao pecado. Você é eleito? Mas eu não sei. Parece que toda hora vivo tropeçando. Então arruma mais, para não doer tanto. Mas isso incomoda você? Aleluia. Você é escolhido de Deus. Só os eleitos se aproximam de Deus. Só os eleitos buscam a Deus. Só os eleitos oram. Só os eleitos lamentam os seus erros e pecados. Só os eleitos se preocupam com a eleição. Os que não são, não são. Não tem unção, não são. Quem tem unção é. E por isso se incomoda. E por isso não se acomoda. Aleluia. Somos filhos de Deus? Sim. Temos os pecados perdoados, purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e o Espírito Santo nos incomoda para que cresçamos em santificação. Somos filhos de Deus porque somos chamados assim pelo próprio Pai. Porque recebemos dele a adoção como filhos. Aleluia. E é ele quem fez isso em nós, por recebermos o seu Filho. Somos filhos de Deus e por isso permanecemos em Jesus, por meio do Pai, através da palavra que é iluminada pelo Espírito Santo e tem a vida eterna. Somos filhos de Deus, recebemos a unção do Espírito Santo que vem do Pai. Eu não preciso de ensino novo, mas eu tenho que permanecer no ensino de sempre. Eu tenho que todo dia estar abrindo esta palavra para me alimentar dela. Para que esta unção seja renovada, a unção que eu já recebi, que você já recebeu, seja renovada em você a cada dia. Aleluia. Você talvez nessa semana passou por essa crise, será que eu sou eleito ou não? É porque provavelmente você tem feito coisas que têm desagradado ao Pai e o Espírito tem incomodado você. Vamos abaixar as nossas frontes. O grupo que vai nos conduzir nesta última canção subirá enquanto você está orando, e eles vão subir e vão orar também. Já confessamos os pecados no início do culto, mas peça que o Espírito mostre a você coisas nessa semana que tem desagradado o Pai. Ou talvez
alguma atitude, uma ação que você tem, que você sabe que tem que mudar, você não está se sentindo com forças. Mas você tem o poder do Espírito, a unção do Espírito em você. E coloque isso na presença de Deus agora e fala: Senhor, me liberte. Eu quero mudar de atitude. Me liberte. Eu quero trocar, eu quero deixar este mau hábito. Me liberte. Me dê mais sede da tua palavra, de maior comunhão, que eu tenha mais ousadia em testemunhar do Senhor. Peça isto ao Senhor agora. Você tem a unção e você tem desejos espirituais, porque o Espírito está em você. Coloque isso na presença de Deus agora. Pai bendito, tu tens visto que cada irmão e irmã tem sentido neste momento. O que esta palavra tem repercutido em cada coração, só o Senhor sabe. Mas eu te peço que o teu Espírito a complete em todos nós. E que realmente possamos ter mudança de atitude, de postura. Possamos de fato estarmos cada dia desta nova semana que hoje se inicia, sendo dignos de sermos chamados teus filhos, honrando o Senhor que é o nosso Pai. Vivendo uma vida em que tenhamos a alegria do Espírito por vivermos como Ele quer. Testemunhando de Jesus, o Salvador. Dá-nos ousadia. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.